A minha mãe havia ganhado essas 3 peneiras, dentre outras coisas, de uma colega dela que fechou um ateliê, e essas peneiras faziam parte da decoração das paredes lá fora. Mas ela havia colado umas imagens de revista nessas peneiras, e a primeira coisa a fazer realmente era tirar essas imagens. Então eu fui arrancando com o auxílio da pontinha da tesoura, como vocês estão vendo aí. A primeira ideia que eu tive foi pegar um pedaço de tecido e fazer uma espécie de bolso em uma das peneiras. Então eu medi mais ou menos o tamanho que eu ia precisar, daí eu recortei a parte que estava sobrando. Depois, com a cola quente, eu fiz uma espécie de bainha, vamos dizer assim, mas eu só fiz uma dobra mesmo. Isso ia ficar bem escondidinho, ninguém ia ver isso daí, e ia ser suficiente para ficar um bom acabamento. Depois de marcar visualmente onde eu queria o bolsinho, que altura que ele ia ficar, eu virei o tecido sobre a mesa, ou com o lado avesso para cima, coloquei a peneira emborcada sobre ele e risquei o lugar onde eu vou recortar. Daí eu recortei e o tecido já ganhou a forma de uma meia-lua. Uma meia-lua cheia. Alguma coisa desse tipo. A metade de um círculo. Ah, enfim, vocês entenderam, né? Bom, eu peguei cola quente e fui colando então o tecido na peneira, deixando a parte de cima sem colar, porque ele vai fazer a vez do bolso. E aí eu vim com um cordão, que alguns chamam de cordão de São Jorge, outros chamam de cordão de São Francisco. E vim colando também nessa parte aí interna, onde havia a junção do tecido com a peneira, para poder fazer um arremate e dar um charme a mais. E pronto. Acontece que vocês estão vendo aí, ficou um pedacinho do papel mostrando, porque o tecido, se eu colocasse mais alto, ele ia ficar um bolso muito grande, né? Não ia ficar bonito, não ia mostrar a beleza da peneira. Então, eu deixei que a plantinha artificial que for colocada aí cumpra o seu papel de também cobrir essa parte. Em relação à segunda peneira, eu fui um pouco mais ousada. Eu peguei cola quente e fui riscando os desenhos que eu queria. Só que como ela seca muito rápido, então eu fui fazendo por pequenas partes. E aí eu fui dando forma a esse desenho, colocando sobre a cola quente o cordão, o mesmo cordão que eu utilizei na primeira peneira. Observa que foi feito pedacinho por pedacinho, com muita paciência, e a ideia aí era fazer flores que daqui a pouco vão ser preenchidas com miçangas. Você vai ver já já como vai ficar. Você que está me assistindo, ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, deixe o seu like já se você gosta desse tipo de artesanato. Deixa também seu comentário, vai ser um prazer responder você aqui. E me ajude com o crescimento desse canal, tá bom? Conto com a sua presença por aqui sempre. E aproveita também para compartilhar nas suas redes sociais. Bom, depois que eu terminei todo o desenho que eu queria preencher, e esses desenhos eu coloquei estrategicamente em cima das marcas de papel que eu não consegui tirar, eu vim com a cola quente e fiz um preenchimento em todos os espaços onde eu vou colar miçanga. Vocês estão vendo aí uma manchinha pretinha dentro de um deles? Já são miçangas que eu colei para fazer um teste para ver se ia dar certo, né? E deu. Mas o que aconteceu aqui? Essas miçangas são aquelas bem pequenininhas que tem um furinho no meio que nós compramos num potinho cheio, assim. Eu comprei algumas para fazer um outro projeto e ainda não realizei esse projeto, então eu usei aqui. Aí eu passei a cola quente, coloquei as miçangas, apertei bem para elas segurarem, mas aí eu percebi que havia um desnível muito grande em relação à altura do cordão.
É como se as miçangas tivessem ficado lá no fundo. Então, eu vi que havia necessidade de passar uma segunda camada de cola quente e colocar mais miçangas. Na verdade, esse pedacinho aí que foi um teste, era exatamente para isso, para testar qual seria a melhor forma de aplicar essas miçangas na peça. E eu percebi também que como eu tive que empurrar 2 vezes, assim, pressionar, né, com as mãos, com o dedo, as miçangas em cima da cola quente, a cola quente estava vazando por trás da peneira, e eu não queria que isso acontecesse. Então, a ideia que deu certo foi, primeiro, preencher, como vocês estão me vendo fazer aí, o fundo dos desenhos com a cola quente. Esperei secar, essa cola não foi pressionada contra a peneira, então não houve vazamentos atrás. E agora sim eu venho com mais uma camada de cola quente e posso colocar as miçangas e aí sim a aplicação vai ficar bem feita. Primeiro eu apliquei todas as partes que eu queria com a mesma cor. Porque se começar a misturar miçangas aí, vai virar uma bagunça. A minha ideia não é nada misturado aí, poderia até ser uma outra proposta do projeto, mas nesse caso não. Então, eu fui passando a cola e já colando todas as partes da mesma cor. Depois eu virei a peneira sobre a mesa, dei umas batidinhas suaves para soltar essas miçangas em excesso. E com o auxílio de um palitinho, depois que eu terminei toda a aplicação que eu queria fazer, eu fui puxando aquelas bem pequenininhas que engancham ali pelos cantinhos. E olha só como ficou diferente e charmosa essa peneirinha. E a terceira recebeu recortes, apliques de tecido, do mesmo tecido que eu utilizei lá na primeira peneirinha, e assim eu consegui criar uma integração, uma continuidade entre as 3 peças, tanto usando o tecido quanto usando o cordão, que ele também vai ser aplicado nessa peça aí. Primeiro eu fiz um ensaio com as flores que eu recortei do tecido, coloquei, ajustei os lugares onde eu queria que elas tampassem as manchas de papel que sobraram na peneira, e aí eu vim com a cola quente, fazendo a aplicação de fato, fixando tudo isso com muito cuidado para não queimar as mãos. E depois eu arrematei tudo, aplicando o cordão de São Jorge no contorno da peneira, utilizando também a cola quente. Eu fui ali na minha caixinha de apliques e peguei uma pecinha em formato de borboleta, feita em MDF cru, e dei uma corzinha para ela, para ficar mais charmosa, mais viva, né? Daí eu utilizei um pouquinho de tinta PVA na cor sépia, peguei uma esponjinha, passei nessa tinta e fui dando leves batidinhas no contorno da borboleta. Dessa forma eu criei um esfumaçadinho bem suave ali ao redor e também destaquei o corpinho dela. Aí para completar, pátina cera na cor dourada, inclusive eu utilizei o próprio dedo mesmo para aplicar e deu tudo certo no final. A pátina ela tem esse poder de destacar, de dar brilho, de dar luz, né? Realça a peça por menor que ela seja. E essa borboletinha fez toda a diferença nessa peneirinha que recebeu apliques de tecido. Então, foi só aplicar com a cola quente, não só uma gotinha de cola, mas passei cola em toda a área onde a borboleta estaria em contato com a peneira. E essa peça também ficou uma graça. Bom, é isso. Eu espero ter incentivado vocês a criarem novas performances para velhos objetos, colocando a mão na massa. Um grande beijo, fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!